sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui hoje falar sobre escultura, tá certo? Lá no livro de vocês, no módulo 4, página 41, a gente tem ali um conteúdo sobre esculpir e sobre modelar. Então eu vou apresentar para vocês algumas características, técnicas, materiais e a diferença entre esculpir, uma escultura que eu vou esculpir e uma escultura que eu vou modelar, tá certo? Olha só, normalmente as esculturas tradicionais que eu vou esculpir, eu vou trabalhar a pedra. Eu tenho uma pedra bruta e eu vou dar forma a ela, ou seja, eu vou retirar elementos dessa pedra até encontrar uma forma já planejada em mente. Eu tenho sempre um esboço, o artista ele sempre faz um planejamento de tudo que ele vai fazer. Faz o desenho, vários desenhos, até ele encontrar uma forma definida. Aí sim, ele busca pelo material mais adequado para poder realizar aquilo que ele projetou. E caso seja uma escultura em pedra, ele vai fazer o que? Ele vai esculpir. Então vamos ver alguns exemplos aqui de esculpir em pedra. Os métodos para esculpir em pedra são dois. O método direto, no qual o artista seleciona o tipo de pedra, que pode ser vários. Tradicionalmente é o granito, mas pode ser a pedra sabão também, que é uma pedra muito encontrada na região de Minas Gerais, ou o granito, que é também muito resistente. Então atua diretamente com o uso de modelos, e o método indireto, quando o escultor começa com um modelo feito geralmente de gesso ou argila a ser copiado na pedra com auxílio de instrumentos de precisão. O processo de esculpir inicia com o desbaste da pedra, ou seja, ele vai retirar, vai debastar aquela pedra bruta até ir encontrando a forma. Encontrou, aí ele vai lapidar, vai dar o acabamento, vai fazer o polimento, mas isso é no último detalhe. Passando após o refino, no qual as peças são trabalhadas nas suas superfícies, finalmente polimento, o que dá o acabamento final. Aqui são as ferramentas, elas podem ser diversas, não existe um material único que a gente pode dizer assim, esse é próprio para esculpir. Não, normalmente eles precisam de um formão, de um martelo, mas tudo vai depender daquele projeto que o artista fez lá atrás para ele poder selecionar os melhores materiais, e isso varia de artista para artista, como a gente está vendo aqui. Esse usa até uma furadeira para poder fazer aquela escultura que ele planejou. Então, ou seja, não existem regras para determinados tipos de materiais para esculpir pedra. Existe sim aquilo que o artista tem como criatividade para fazer sua escultura. Sabendo que a pedra é um material duro, resistente, ele também vai precisar de uma ferramenta também apropriada. Esse aqui já está usando uma serra para poder fazer o formato inicial para a escultura dele. E existem esses outros aqui, olha, uma variedade imensa, que eu tenho ponta, eu tenho corte, eu tenho lâminas, eu tenho martelo, então são bem diversificados e muitas vezes nós encontramos esses materiais em lojas de materiais para construção ou em lojas também que vendem madeira. Então não é materiais únicos para lojas de artistas, não, muito pelo contrário, certo? Aqui algumas esculturas primitivas, e a gente tem que levar muito isso em consideração, uma vez que nessa época não haviam ferramentas apropriadas, mais aprimoradas, como nós temos nos dias de hoje. Então era bem rústica a maneira que se faziam essas esculturas em pedras naturais. Uma das maiores esculturas do mundo que nós temos de registro nos dias de hoje é a Esfinge, que se encontra em Gizé, e ela tem como símbolo a proteção das pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos. Aqui nós temos o Cristo Redentor, que foi todo feito em granito branco. Monumento às Bandeiras do Parque do Ibirapuera, que também foi feito em granito branco.
E outro detalhe importante, essas esculturas gigantescas como Cristo do Redentor, Monumento às Bandeiras, o artista jamais consegue trabalhar sozinho. Ele faz o projeto, ele faz uma mini escultura, que é uma escultura menor, para que as pessoas que vão trabalhar com ele tenham completa noção de fazer com exatidão aquilo que o artista planejou fazer. Ou seja, ele sempre vai contar com mão de obra terceirizada. Aqui um exemplo de uma escultura em pedra sabão. Todas as esculturas do barroco que nós temos em Minas Gerais são de pedra sabão, devido à grande quantidade dessa pedra na região. Escultura em rochas, em pedras naturais. E agora aqui temos as esculturas em bronze. Em bronze ela vai ser derretida, ela vai ser moldada. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês são as diferenças entre a escultura em pedra, que eu vou estar debastando, esculpindo, retirando o material. E quero mostrar também a escultura em cerâmica, que é a modelagem. Essa eu tenho uma barra de argila, que é uma espécie de barro, e eu vou dar forma a esse barro, moldando, apertando daqui, apertando dali. Eu posso usar um torno para poder facilitar o meu trabalho, mas enfim, eu vou dar forma a uma peça mole, a uma peça maleável. Então a escultura de modelagem ela é cerâmica ou argila. Aqui nós estamos vendo uma artista com um pedaço aqui de argila dando forma ao que ela vai fazer. Depois ela vem com o acabamento, e assim como na escultura em pedra, os materiais são completamente diversificados. Eu posso usar uma esponja, uma buchinha, um pedaço de pano para poder fazer esse acabamento que parece que está bem lisinho. Posso usar garfo, faca para fazer determinados cortes, a colher, enfim, não precisa ser materiais completamente técnicos de artistas. A gente pode ir encontrando em casa várias ferramentas para poder lapidar ali a escultura. Agora existem também os formões próprios que encontramos em lojas apropriadas para artistas para poder fazer todo esse acabamento. Mas as mãos, a argila, a maior ferramenta que tem para modelar a argila são as mãos. Isso é fundamental, isso é fato. Eu vou dar forma àquela escultura com as minhas mãos e depois eu venho com essas ferramentas aqui para dar algum acabamento em detalhes. Vamos lá, aqui é a secagem. Toda peça que faz em cerâmica precisa ir para o forno para que ela seja seca. Primeiro eu deixo ela secar no sol. Depois que ela secou no sol, aí sim eu coloco ela no forno para que ela queime e se torne mais resistente. Aqui, forno simples. Forno simples, as pessoas, alguns artistas têm esse forno mais apropriado em seu ateliê, mas quem não tem, aquelas fogueiras servem para colocar ali as suas peças. Aqui algumas peças feitas, em cerâmica de alguns artistas. O principal aqui que a gente está vendo é do mestre Vitalino. Ele foi o famoso ceramista de Caruaru, Pernambuco. Ele retratava sempre imagens do cotidiano do povo nordestino, do povo simples. Tema sempre em homenagem ao homem do campo, ao homem rural, em suas cenas de trabalho, do dia a dia. Aqui são os guerreiros em terracota, na China. E é isso, pessoal. Então aqui o foco da aula de hoje foi mostrar para vocês dois tipos de escultura: esculpir e modelar. Tá certo? Vocês vão dar uma lida lá na página 41 do livro de vocês, para vocês entenderem tudo que foi explicado aqui, tá? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.